Olá, eu quero conversar com você agora sobre oportunidade. Veja só, não existe empresa sem cliente. Entretanto, não existe cliente sem vendedor. Significa que o vendedor é a peça-chave de qualquer negócio para fazer girar os negócios. E o cliente está no mercado, então nos interessa nesse momento entender um pouco de mercado, conhecer mais dados sobre o mercado. A grande questão central da maioria do corpo de vendas, sejam de microempresas ou grandes empresas, é o mercado. O mercado tem algumas restrições, está um pouco recessivo, mas do ponto de vista macroeconômico, a economia está sendo transformada. Significa que novas oportunidades estão surgindo. E sobre isso que eu quero conversar com você para entender melhor alguns números de mercado que significam oportunidades. Vamos lá. Sobre oportunidade de negócio, com 33% dos brasileiros que poupam. Mas nós não podemos deixar de lado os outros 67% que não poupam. Ambos são consumidores. E esse número foi tirado de uma base que está aqui, os 105 milhões de brasileiros, de pessoas que compõem a PEA. A PEA é a população economicamente ativa, segundo o IBGE. Então são 105 milhões de pessoas que chegam no final do mês com algum tipo de renda, seja um salário, seja um outro tipo de ganho. E esses 105 milhões foram objeto de uma pesquisa da CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, uma pesquisa recente, realizada em setembro de 2019, que traz alguns dados muito importantes e muito interessantes para entender, de uma forma geral, o mercado e como isso se traduz em oportunidades. Vamos lá. Primeiro, os 67% de pessoas, que dá um número gigantesco de 70 milhões, não conseguem guardar nada no final do mês. Aliás, não chega nem no final do mês, o dinheiro já acabou. Entretanto, são 70 milhões de pessoas que estão consumindo. Elas comem todos os dias, elas utilizam algum meio de transporte, elas consomem algo. Cada centavo dessas pessoas, cada real dessas pessoas é disputado por N oportunidades no mercado, por N situações. E a pessoa decide, vou comprar isso, não vou comprar aquilo, vou pagar isso, não vou pagar aquilo. Então significa que ao final do mês não tem nada, não sobra nada, mas elas têm um potencial de consumo muito grande, são 70 milhões de pessoas. Essas pessoas não podem ser desprezadas em hipótese alguma. Elas são potenciais consumidores de microprodutos financeiros, por exemplo. Um microseguro, por exemplo, é de alto significado para essas pessoas. Alguns tipos de consórcio econômicos ou baratos ou de menor custo interessam a essas pessoas, dentre outras oportunidades. Por outro lado, nós temos aí 35 milhões de pessoas, que são os 33% dos 105 milhões de pessoas, que chegam no final do mês com dinheiro. Essas pessoas estão poupando, estão investindo ou estão guardando esse dinheiro, não é? Então significa que além dos 70, tem 35 que de fato chega no final do mês com dinheiro. É um mercado, obviamente, potencialmente mais forte do que os 70 milhões e de fato é um mercado que está sendo muito disputado por diversos produtos, porque se essa pessoa chega no final do mês com alguma renda, com algum dinheiro no final do mês, significa que ela tem disponibilidade para estar comprando alguma coisa a mais, fazendo algum investimento a mais. É o que nós vamos ver. Dos 35 milhões que poupam, 22 milhões investem no mesmo produto. 22 milhões, a maioria, né? Que produto é esse? É óbvio, poupança. Você, vendedor, sabe que a poupança não está rendendo mais. Agora, criar argumentos junto aos clientes que poupam algum dinheiro, né, no final do mês, e esses 22 milhões
investem no mesmo produto que é a poupança, você precisa ter argumentos para poder fazer uma construção com ele, e não é uma construção necessariamente lógica, e sim de oportunidade, para mostrar para ele que ele tem possibilidade de ter mais ganho segundo alguns produtos do mercado que você pode oferecer para ele estar colocando esse dinheiro, que é além da poupança e pode render mais ou dar gerar um resultado muito superior para esses 22 milhões. Entretanto, você tem aí 7,4 milhões de pessoas que deixam dinheiro na conta corrente ou deixam embaixo do colchão em casa. Vocês já viram isso? É muita gente guardando dinheiro em casa ou deixando na conta corrente parado. Agora eu pergunto, quanto que os bancos estão pagando para esse dinheiro ficar parado? Nada. Somente algumas fintechs conseguem remunerar muito pouco esse dinheiro que fica parado na conta corrente, como o Nubank, por exemplo. Mas são poucas fintechs que fazem isso e praticamente nenhum banco remunera, praticamente um ou outro. Mas a remuneração é tão pequena que não vale a pena. Então esses 7,4 milhões de pessoas que deixam o dinheiro parado na conta ou põe no colchão são potenciais consumidores de produtos financeiros. E outros 5,6 milhões de pessoas que diversificam os investimentos. Põe um pouquinho na poupança, compra um outro produto financeiro, põe no mercado acionário, sempre um pouquinho aqui, um pouquinho ali para diversificar esse investimento. Então essa divisão é muito importante você entender. Quando estiver interagindo com o cliente, identificar em que situação ele está. Ele faz parte de qual grupo que dispõe de recurso no final do mês, para você criar sua argumentação de vendas. E para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro está bem claro aqui nessa lista, esse volume de recurso dos 35 milhões de pessoas. Como eu falei antes, 60% vai para a poupança, gente. É um dinheiro que não tem remuneração adequada. É um dinheiro que você precisa disputar palmo a palmo, centímetro a centímetro. Criar uma argumentação em cima disso, e nós vamos discutir isso profundamente para lhe ajudar a criar essa argumentação. Criar as respostas às objeções, compreende? Olha só agora o segundo item, que é o Tesouro Direto. A diferença da poupança para o Tesouro Direto é muito grande. Ainda assim, tem gente que coloca dinheiro no Tesouro Direto que não está rendendo absolutamente nada. O terceiro item vai para 8%, fundos de investimento. Pessoas colocando dinheiro em fundos de investimento, alguns estão até dando algum rendimento melhor do que CDI, renda fixa, outros tipos de investimento. Previdência privada, 6%, olha só, 6% dos 35 milhões de pessoas estão colocando dinheiro em previdência privada. Esse é um dos grandes mercados, depois da reforma da Previdência, que precisa ser explorado e vai ser alavancado nos próximos anos. As pessoas vão começar a compreender, através de educação financeira, ou não, ou por sofrimento, enfim, que tem que ter uma previdência. E a previdência privada, ela está inclusive sendo modificada. Vários novos produtos de previdência privada estão entrando no mercado para disputar esse grande filão que está crescendo. Só 6% no CDB, que também não rende nada, 3% no mercado de ações. O mercado de ações é um grande mercado a ser explorado nos próximos anos. Existe uma perspectiva que em até 2 anos a Bolsa chegue a 300 mil pontos. Exatamente porque entre 5 e 6 trilhões de reais estão parados no renda fixa e vão buscar algum investimento mais competitivo ou de retorno melhor, ainda que tenha risco. E o mercado acionário tem enorme potencial para absorver parte desse recurso. E apenas 4% fazem outros tipos de investimento. Então note que essa distribuição é muito importante você conhecer para onde as pessoas que têm recurso no final do mês dirigem esse dinheiro, para você saber criar uma argumentação de vendas em função dessa destinação. Então, as oportunidades são como o nascer do sol, meu amigo. Se você esperar demais, você vai perder essas oportunidades. Já dizia um grande escritor inglês, William Ward. Então, fique muito atento para os nossos vídeos, nós vamos explorar muito essa questão mercadológica. É fundamental para o vendedor conhecer o mercado, conhecer como é que ele funciona, como é que ele desdobra,
especialmente ter os treinamentos de venda para isso. Vamos em frente, porque isso é importante.